Olá, bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas, nessa manhã de sexta-feira, manhã fria, mas buscando a presença do Senhor e também a palavra dele que nos ensina e que nos aquece o coração, como os discípulos de Maús tiveram o coração aquecido quando Jesus falava com eles. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. A palavra de Deus aqui em João 14, verso 27, diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Seguindo aquele texto da semana passada, de João 14, 1, nós vemos aqui Jesus como um fechamento dessa primeira palavra ali naquele momento da ceia, depois daquele espírito angustiado do verso 21 do capítulo 13, depois de revelar que há um traidor entre eles, depois de falar para Pedro que ele não vai poder ir aonde Jesus está indo e que ele o negaria, depois de dizer aos discípulos que ele vai embora e que eles estarão sozinhos, depois de tantas coisas difíceis, duras, ali naquele momento da ceia, Jesus então iniciou o capítulo 14. É claro que naquele momento não se dividiu em capítulos, mas ele continuou a conversa com eles, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E durante o capítulo 14, ele vai confortar o coração dos discípulos e trazendo também a penúltima mensagem, o penúltimo eu sou, que João vai relatar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, respondendo ali a pergunta de Filipe, mostra-nos o Pai, e também de Tomé, para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus está respondendo aos discípulos, está ali tirando as suas dúvidas, que ainda venham a existir, e aqui nós vemos Jesus então trazendo eles a fé. Veja que o capítulo 14 diz: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim, verso 10. Verso 11: crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das minhas obras. E Jesus está desafiando eles e também ao mesmo tempo confortando, de falar que vai ser difícil, mas que Jesus está com eles, que eles deveriam obedecer, deveriam amar. Fala da vinda do Consolador, e aqui nesse ponto do verso 16 em diante é onde esse versículo se encontra, o versículo de número 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eles estão preocupados e tristes por ficarem só, por isso Jesus no verso 18 fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu estou indo, mas vou voltar. E Jesus então está ali dizendo isso, e auxiliando-os nesse momento de partida, porque daqui a pouco ele vai ser preso, vai ser julgado, crucificado e morto. Então Jesus está preparando o coração dos seus discípulos naquele momento. Quando chega aqui nos versos de 25 a 27, nós vemos Jesus já quase concluindo este assunto. Jesus ainda tem muitas coisas para falar, capítulo 15, capítulo 16, tem uma oração para fazer no final ainda, no capítulo 17. Então, aquele momento da ceia tem muitas coisas para serem ditas. Talvez o maior discurso de Jesus, esse discurso da ceia, compartilhar com os discípulos, porque eles estão fazendo perguntas, e então Jesus está sendo interrompido em vários momentos enquanto ele fala.
Mas Jesus tem muito a dizer e João é o único que nos relata isso. No verso 25, então, ele diz: isso vos tenho dito estando ainda convosco. Eu estou aqui, estou dizendo essas coisas para vocês. E mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu tenho dito muitas coisas, mas o Consolador vai ensinar também muitas coisas, né? E vai fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é ensinar e também lembrar tudo que Jesus já ensinou. Ele não vem para trazer coisas mirabolantes, infelizmente, como nós vemos no nosso meio muitas vezes, de que o Espírito Santo então está fazendo coisas que Jesus não fez, mas o Espírito Santo ele veio para testificar de Jesus e assim confirmar isso e nos fazer lembrar todas as coisas. O Espírito Santo está em nós e ele trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo nos ensina e essas coisas. Quando Jesus está dizendo isso, isso significa que nós vamos passar a vida inteira aprendendo. Eu gostei de uma expressão de William Barclay quando ele diz que até o fim do dia o cristão deve ser um aprendiz, pois até o fim do dia o Espírito Santo levará cada vez mais fundo na verdade de Deus. Nós nunca vamos saber tudo, e aquele que diz tudo, que sabe tudo, o William Barclay vai dizer que nunca há desculpa na fé cristã para a mente fechada. O cristão que sente que não tem nada mais a aprender é o cristão que nem mesmo começou a entender o que significa a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos constantemente aprendendo, o tempo todo aprendendo. O Espírito Santo está constantemente trazendo de volta para nós as coisas que Jesus disse. Então, se tudo aquilo que nós estamos vivendo, para sabermos se é do Espírito ou não, precisamos comparar tudo aquilo que estamos recebendo, se estão de fato se confirmando em tudo que Jesus também nos ensinou e revelado nas Escrituras. E esse é a nossa direção, a nossa sabedoria a respeito desta consciência do Espírito Santo em nós. Então, verso 27, ele coloca 3 questões aqui para nós, e é isso que eu queria deixar aqui nessa manhã. Primeiro ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Isaías 9, Isaías vai dizer, o profeta vai dizer que ele é o príncipe da paz, né? E Jesus então está dizendo que ele vai deixar esta paz conosco. Do que se refere esta paz, né? O que é essa paz? Então nós precisamos entender que a paz de Cristo, a paz que Jesus nos oferece é a paz da conquista. Nenhuma experiência, Barclay vai dizer, que nenhuma experiência de vida pode tirar isso de nós, e nenhuma tristeza, nenhum perigo, nenhum sofrimento pode diminuí-la. É independente das circunstâncias externas. Então aqui já vai a primeira questão para você saber se a paz que você está vivendo vem de Cristo ou não. Se ela vem de Cristo ou vem do mundo. Se a paz que você está vivendo é porque está tudo bem ao seu redor, está tudo tranquilo, e você diz: hoje eu estou em paz. Talvez seja a paz do mundo, né? Porque você está olhando para as coisas externas e está pensando que está tudo tranquilo na sua vida. Mas cada um de nós sabe as lutas que enfrentamos internamente. Paulo vai falar sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, né? De perigos que ele viveu, de lutas que ele enfrentou externamente e internamente. Então, a paz
não é algo que nós observamos e vemos. Por exemplo, hoje de manhã, com esse sol saindo, apesar do frio, está um sol lá fora tão bonito, e você pode olhar para a natureza e talvez pensar assim: que dia lindo, que paz, né? Os passarinhos cantando. Não sei como que é na sua casa, mas aqui na minha casa, né, tem às vezes passarinhos cantando, né? Hoje eles estão todos quietinhos, mas sempre tem um grupo cantando quando está no calor. E você vê tudo quieto e você pensa: que paz. Mas se você está pensando em paz porque está tudo quieto, porque está em silêncio, não é esse tipo de paz que Jesus está nos oferecendo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O príncipe da paz tem uma paz diferente para nos deixar. E ele deixa com quem? É interessante essa observação também aqui no capítulo 14, porque capítulo 14, Judas não está mais presente. Judas saiu. Se você ler o capítulo 13, Judas pegou o bocado do prato e Jesus falou: vai e faz o que tem que fazer. E ele saiu. Ou seja, esta palavra de deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Judas não ouviu. Somente os 11 que estavam ali na casa ouviram o capítulo 14, 15, 16 e 17. Judas não ouviu. Então, nós recebemos algo maravilhoso e que nem todos têm. Somente aqueles que são discípulos verdadeiros do Senhor encontrarão esta paz dentro de si. Ele diz uma segunda questão. Ele diz: não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo tem uma paz, mas não é igual a de Cristo. O mundo tem uma paz que é estranha. E interessante que nós somos sempre levados a algo que nos incomoda. E a paz do mundo é uma paz de fuga, é uma paz de evitar problemas. Barclay vai dizer que a paz que o mundo nos oferece é a paz da fuga, a paz que vem de evitar problema e de se recusar a enfrentar as coisas. Não é dessa paz que Cristo oferece. Essa é a paz do mundo. Então, aqueles que pensam em fuga, aqueles que pensam em evitar problemas, aqueles que se recusam a enfrentar as coisas da vida, estão querendo um tipo de paz que é a paz do mundo. Não é a paz que Cristo oferece. A paz de Cristo, como Barclay disse, é a paz da conquista. É a paz que conquista as coisas e não a paz que foge. A paz que, nossa, é tanto problema que eu vou sumir, vou viajar, vou me esconder. Não é. Essa paz é a paz que o mundo oferece. É a paz diferente da paz de Cristo. Então, nós precisamos avaliar que tipo de paz nós temos buscado. Que tipo de paz nós queremos. Se é a paz de Cristo ou é a paz do mundo. O mundo tem um tipo de paz que é o que muitas vezes as pessoas estão procurando. A paz da fuga, a paz do não quero problema comigo, a paz do não quero enfrentamentos, né, confrontos, mas eu quero ficar na minha, eu quero ficar longe, eu quero ficar quieto, eu quero ficar sozinho. Esses sentimentos são uma paz do mundo. E Jesus está falando que a sua paz que ele deixa aos discípulos não é esse tipo de paz que o mundo oferece. Então nunca esqueça disso, né? Que tipo de paz você está buscando? E terceiro, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como ele já disse no verso 1, de novo Jesus repete. Quando há essas repetições na Bíblia,
nós precisamos ficar bem atentos, né? Não é para ser cansativo para nós, mas pelo contrário, é para nos chamar a atenção. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, é o nosso não temas, né? O que está trazendo temor? E naquele momento aos discípulos, como o capítulo 14 está trazendo, é exatamente esse momento de afastamento, de que eles não verão Cristo, de que visivelmente Cristo não estará mais com eles, mas Jesus está dizendo: eu vou, mas eu volto, né? Ele vai concluir aqui dizendo sobre isso, de que ele vai para o Pai, mas ele vai voltar. Mas os discípulos não querem que ele vá embora, né? Ainda que há uma promessa do seu retorno, mas os discípulos não querem que ele vá embora. E Jesus ir embora significa que eles estarão sozinhos e que o Mestre não estará mais com eles, algo que talvez lá no começo ele pensou que seria por muito tempo, mas só 3 anos passaram. E agora Jesus está indo embora? Quantas vezes nós também pensamos que nas lutas da vida, nos problemas mais difíceis, a gente pensa que Jesus foi embora e que nós não temos ninguém ao nosso lado e que naquele momento que precisaríamos tanto do Senhor nos abraçando, né, nos consolando, nos orientando, nos dando aquele puxão de orelha. E às vezes a gente esquece que tudo isso está acontecendo para aqueles que oram, para aqueles que leem a Bíblia, e isso está acontecendo, né? E aqueles que não prestaram atenção nisso ainda, de que Jesus está nos consolando, de que Ele nos fortalece, que Ele nos corrige, que Ele nos orienta. Quando lemos a Bíblia e quando oramos, né, então nós temos a presença do Senhor. Mais ainda por meio do Espírito Santo que agora habita em nós. E então aquilo que Jesus falou em Mateus 28 se cumpre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho e por isso você não precisa temer, não precisa ter o coração turbado diante das circunstâncias e diante de tudo que o mundo traz, né? E que esta paz que o mundo está oferecendo, cuidado, não é a paz de Jesus. A paz de Jesus exatamente vai trazer o coração pacificado. E o que o mundo faz é que nos traz turbulências, deixa o nosso coração turbado. Não se atemorize, Jesus está contigo. A presença dele está conosco por meio do Espírito Santo. E não precisamos temer as circunstâncias da vida. Então, que Deus te abençoe neste dia e que, se você está com o coração turbado, se você está com o coração atemorizado por causa de seja do que for, e você pensa que está sozinho, que não tem ninguém ao seu lado para te ajudar, Jesus está com você por meio do seu Espírito. O seu Espírito está com você. Se você tem orado, se você tem lido a palavra, tem buscado cada dia mais do Senhor, a paz dele vai encher o seu coração. E você então vai compreender todas as coisas e entender essa paz em meio a tantas lutas que o mundo nos traz. Que Deus te abençoe e que você viva essa paz, a paz de Cristo e não a paz do mundo. Que você então tenha o coração tranquilizado, não atemorizado, mas firme e confiante na presença do Senhor com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.